Ok. Então, vamos lá? Boa tarde. Vamos iniciar, então, agora com a nossa leitura compartilhada. E o texto de hoje faz parte do módulo de vocês, da unidade Revisar para Aprender, né? Unidade 2, e está na página 207. É um texto de Clarice Lispector. Do que eu tenho medo? Bem, o jeito mesmo é começar fazendo uma confissão. A de que sou um pouquinho covarde. Tenho meus medos. E você vai rir de mim quando souber de que é que eu receio tanto. Bem, vou tomar uma bruta coragem e dizer de uma vez. Tenho tanto medo, é do Saci Pererê. Mas que alívio em ter confessado. E que vergonha. Só não juro que o Saci existe, porque não se deve ficar jurando à toa, por aí. Você é provavelmente de cidade e não me acredita. Mas que nas matas tem saci? Lá isso tem. E eu garanto essa verdade, que até parece mentira. Garanto, porque já vi esse meio gigante, meio bicho, esse meio gente, meio bicho. E para que você acredite em mim, vou descrevê-lo. Ele é um diabinho de uma perna só, apesar de miraculosamente cruzar as pernas. Dou a você como garantia minha palavra de honra. E ele anda sempre com um cachimbozinho. Devo dizer que ele não é pessoa de fazer grandes maldades. É, mas faz as pequenas marotas. Às vezes, quando lhe negam fumo, é melhor ter sempre tabaco numa caixinha, porque prevenir é melhor do que remediar. Como eu ia dizendo, quando lhe negam fumo, ele faz das suas. Pois se até leite fervido ele azeda, mosca na sopa? Ah, pois foi ele o pequeno malfeitor. Brincadeira tem hora. Às vezes a gente fica com raiva. Sem falar que o Saci assusta as galinhas, coitadas, que já são, por natureza, assustadas. É, mas não é que ele faz com que fiquem completamente espavoridas? Dona de casa, cuidado, porque ele queima feijão na panela. E o danadinho faz essas coisas ou para se vingar ou para divertir e gostar de atrapalhadas. Dou minha palavra de que já dei muito fumo ao Saci. Se você não acredita, vou então descrevê-lo. Usa uma cabecinha sabida, usa na cabecinha sabida uma carapuça vermelhinha e é escandalosíssima. Tem a pele mais negra que o carvão em noite escura. Uma perna só que sai pulando só. E, é claro, um cachimbozinho aceso, porque ele tem, como eu, o vício do fumo. Mas uma vez eu me vinguei. Quando ele me pediu fumo, dei, mas misturei ao tabaco. Um pouco de pólvora, não demais, porque eu não queria matá-lo. E quando ele tirou a primeira tragada, foi aquele estrondo, porque eu também sou um pouquinho saci pererê. Foi com ele mesmo que aprendi as manhas. Aviso ao Saci, por favor, não se vingue de mim botando pólvora no meu fumo, porque eu me vingarei pondo fogo na mataria toda. Acho que tenho dito. Clarice Lispector. Então, essa é a nossa leitura de hoje, para que a gente possa ir se familiarizando com essas literaturas e como é importante, como educador, a gente adquirir o hábito de ler textos bons, né? Textos de autores renomados, autores que têm uma linguagem rebuscada, para que a gente possa ampliar o nosso vocabulário e, a partir de então, a gente ter também nível de vocabulário para ensinar os nossos alunos. Então, meninas, eu vou partir para a nossa pauta hoje. Vocês estão vendo?
Ok. Então, a nossa pauta hoje está organizada da seguinte forma, né? Leitura compartilhada, que a gente já fez, né? Do que eu tenho medo, de Clarice Lispector. Vamos fazer uma reflexão do vídeo, revisar para aprender a escrever. E vamos fazer links de reflexão do texto que vocês levaram de leitura para casa, que é o texto revisado, a página 187. E uma estratégia para auxiliar a revisão de aspectos discursivos dos textos produzidos pelos alunos, da página 197 a 204. E o ponto 4 eu deixei chat de perguntas e dúvidas. Hoje eu não organizei slides para a nossa aula, certo? A gente vai fazer discussão de pontos que eu elenquei aqui no módulo. Eu não coloquei ele em projeção, porque hoje eu senti muito, estou com muitas dores aqui no meu ombro, que está inflamado. E quanto menos eu digitar, né, para mim nesse momento é mais favorável. Mas vamos fazer os links, né, e os pontos que eu ia tirar para fazer projeção. Vocês vão acompanhando aí no módulo de vocês. Se possível, vão marcando aí com marca-texto, para ficar aí registrado como estratégia de leitura, tá? Como síntese aí de ideias, porque a nossa proposta de link é essa aí. Assim que vocês sentirem necessidade de falar, é só abrir o microfone e ficar à vontade para expor ponto de vista, perguntar e tirar dúvida. Logo em seguida, nós temos o trabalho pessoal. Esse material já está lá no portal do Google Class. Então, retomando aí, porque eu não sei se todas as que estão hoje estavam na semana passada na aula, mas eu sempre vou estar enviando a pauta, e o trabalho pessoal sempre é estudar com antecedência o material da aula seguinte. Porque a aula, na verdade, a gente vai sistematizando o conhecimento. Como a gente só tem em torno de 1 hora e meia de aula no máximo, então a gente precisa aproveitar esse tempo para fazer essas discussões. Então, é importante que vocês assistam os vídeos das unidades, é importante que vocês leiam os textos, porque os links de reflexão vai partir dessas leituras e de outras situações que eu vou estar trazendo para vocês. E é importante também, porque mesmo eu trazendo links lá do vídeo, como reflexão de pontos que eu considero importante, é bacana que vocês assistam também para tirar dúvidas e perguntar. Afinal de contas, a gente não está vivendo esse momento juntos na sala de aula, para ir batendo aquele papo como a gente faz. Então, vocês vão precisar assistir, anotar, para a gente fazer a discussão, que é isso também que eu estou fazendo. Eu estou assistindo todos os vídeos, eu estou anotando todos os pontos que eu considero importante para poder mediar essa reflexão, essa discussão em torno deles. Porque como a gente está numa circunstância onde acaba que a ferramenta de maior ponto oral nas minhas mãos, então, se a gente não estabelecer aí essa conexão, né, de situações, fica difícil vocês compreenderem na prática como se dá o que a gente está discutindo teoricamente. Então, assistam os vídeos. Não deixem de assistir, não. Porque quem não assistir vai ficar meio que, né, sem entender algumas colocações minhas durante a reflexão, porque não estava lá para assistir o vídeo com antecedência. Então, a discussão fica muito mais prazerosa quando vocês assistem. Então, vamos lá. Para iniciar, eu gostaria de saber quem assistiu o vídeo. Quem conseguiu assistir? Falem aí. Alguém aqui já colocou que não conseguiu. Valdirene não conseguiu. Quem mais não conseguiu? Samara, Tatiane, Girlene. Nenhuma conseguiu? A Girlene estava com dificuldade em achar o vídeo, não foi, Girlene? Achou, mas não deu tempo. Tati assistiu incompleto. Ok. Pronto. Mas você conseguiu já movimentar lá a ferramenta, né? No Google Class.
Ok. Samara não conseguiu, tá bom. Então, o vídeo é dividido em duas partes. A primeira parte, ele traz situações de sala de aula. Né? São atividades de sala de aula, onde a professora faz atividades de revisão, né? Que é o nome do vídeo, é revisar para aprender a escrever. E aí tem uma parte que Thelma Vaz entra com um grupo de professores para poder fazer a discussão em torno da importância desse tipo de atividade. A segunda parte do vídeo já é Thelma Vaz com um grupo de professores referência, fazendo uma discussão mais abrangente sobre os aspectos dessa metodologia de revisar para aprender a escrever. Então, eu trouxe alguns pontos que eu considerei importante no vídeo, e registrei aqui no meu caderninho, né? Porque eu estou amando ressignificar essas aulas do Profa, porque a gente já domina os vídeos, então, na aula física a gente não precisa assistir os vídeos com antecedência, mas na aula virtual a gente precisa para poder promover a discussão. E isso aciona na gente o trabalho, né, de registro, que para mim, no meu processo de aprendizagem, é muito importante. Então, o que é que eu elenquei aqui no meu caderninho, como pontos interessantes para partilhar com vocês? Eu coloquei, assim, uma questão, né? Porque o vídeo, ele inicia falando a seguinte coisa. Na tradição escolar, diz que quem corrige é o professor. E que corrigindo, ele ensina. Mas o que está ensinando, se só ele corrige a escrita? Então, aí é uma pergunta minha para vocês. O vídeo começa com essa afirmativa. Na tradição escolar, diz que quem corrige é o professor e que corrigindo ele ensina. Aí eu completo. Mas o que está ensinando se só ele corrige a escrita? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Né? O que é que vocês consideram que um professor que pega o texto de um aluno e só ele corrige esse texto, ele está acrescentando em quê a esse aluno? Será que, de fato, ele está ensinando a revisar, já que só ele está fazendo a leitura e a revisão desse texto? Fala aí um pouquinho para mim. Girlene, Maria Valdirene, Samara, Tati. Liga aí esses microfones que eu quero ouvir as vozes de vocês. Bora, galera! Não é possível que ninguém tenha nada a comentar. Tem que fazer, Carol, igual a creche, chamar nome por nome. Já estou chamando aqui, ó, Girlene, Maria Valdirene, Samara, Tatiane. Na sala todo mundo conversa. Pois é, tete a tete virtual, ficam tudo calados. Olha, a Valdirene se pronunciou. Fala, Val. Não, é o Anderson que está caçando confusão. Eu não, gente. É porque assim, ó. A gente buscou essa ferramenta porque, assim, apesar de estar todo mundo dentro de suas casas, parece que a gente está dentro de uma sala de aula. Entendeu? Todo mundo consegue escutar todo mundo. E, assim, em certo ponto, a gente começa a perceber até o que é que acontece quando todo mundo fica conversando ao mesmo tempo. O barulho que fica. Não é, Carol? Quando fica 4, 5 pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém entende nada. Então, assim, a gente precisa domesticar, né? Um fala, depois o outro fala. Mas, assim, ficar sem falar também não ajuda em nada. A gente tem que se politicar, ó. E é importante a gente manter essa relação, porque senão vai ficar uma aula onde só eu falo. Né? É importante a gente estabelecer essa interação. E aí, até porque quem não está presente agora na aula ao vivo, né, vai estar gravando aqui, vai assistir depois, podem escutar a partilha de vocês também. Né? As experiências que vocês estão trazendo aí na sala de aula de vocês, na didática que vocês já têm de tempo de escola. Então, trocar essas informações é muito importante. Não dá para ficar só nas minhas mãos como uma educadora, não.
Tá? Senão a gente não consegue estabelecer links interessantes no nosso processo de ensino-aprendizagem com essa nova ferramenta aqui. Como o Anderson falou, é virtual, mas nesse momento aqui a gente está numa sala de aula. Né? A professora está aqui e as alunas estão aí. Então, eu gostaria que vocês me respondessem essa pergunta. Vou repetir de novo. Na tradição escolar diz que quem corrige é o professor. E que corrigindo, ele ensina. Mas o que está ensinando se só ele corrige a escrita? Oi, Carol. Oi, quem fala? É Selma, tá o nome Samara, mas sou Selma. Ah, tá, Selma. Eu acredito que fica difícil para o aluno conseguir perceber seus erros, né? Quando é só o professor que corrige. Então, a gente tem que estar junto com o aluno, mostrando o erro para que ele possa refletir. Eu também concordo com ela. Eu acharia que teria que ter a participação dos dois. Excelente, excelente. Então, assim, como é que eu acho que só estou ensinando, que eu estou ensinando, se só eu estou num processo de correção? Né? Então, esse processo de ensino-aprendizagem, ela precisa se dar em pares. Professor-aluno, professor-alunos, alunos-alunos, professor. E isso na perspectiva que a gente está aprendendo, que a gente está desenvolvendo com um novo olhar de didática de alfabetização. Se a gente for pensar lá na perspectiva empirista, isso aqui não cabe. É o que a afirmativa do início do vídeo coloca, né? Lá na tradição escolar, é dessa forma. E aí eles vão enrolando o vídeo, apresentando outros aspectos diferentes da afirmativa inicial. Ou seja, contradizendo, né? O vídeo, na verdade, ele contradiz o que essa afirmação inicial, no vídeo lá, faz a gente pensar sobre. Né? Então, eu penso dessa forma, mas agora eu tenho um olhar diferente. Então, o vídeo faz a gente refletir em quê? Né? Primeiro, a primeira aula traz uma atividade, né, numa classe de educação infantil, e o vídeo vai fazer a gente pensar sobre a real necessidade e a forma de aprender quando a gente promove uma revisão coletiva dos textos em classe. Então, lá na aula da educação infantil, a professora faz a revisão de uma carta com os alunos. Né? E é muito interessante, porque nessa atividade, as crianças precisam ter um problema lá na situação, que é eles refletirem sobre a colocação da palavra nós e da palavra gente. E aí fica aquela discussão, é nós ou a gente? E as crianças começam a pensar sobre. Então, mesmo as crianças estando não alfabetizadas ou no início da sua alfabetização, elas têm toda a capacidade de pensar sobre a língua. A gente discutiu isso na semana passada. Né? Elas não sabem as terminologias gramaticais da norma culta, mas elas sabem o funcionamento, porque elas estão em uso constante dessa leitura e dessa escrita o tempo inteiro na escola. Por isso que a leitura e escrita precisa ter função social, né? Sociocultural real. Então, nesse diálogo com esse problema que é levantado nessa turma, entre nós e a gente, eles optam em deixar nós, porque eles discutem que se colocar nós e a gente misturado, não vai deixar o texto legal. O texto não vai ficar bonito. E a gente precisa apresentar um texto bonito para as pessoas lerem. Então, ou só nós, ou só a gente. Mas nós ainda deixa o texto mais bonito. Então, essa é a discussão promovida com o grupo. Né? Os alunos, eles vão fazendo a revisão oralmente. Então, o professor vai lendo a carta que já foi produzida em uma outra aula, ela volta fazendo a leitura da carta, e à medida que ela vai fazendo a leitura da carta, as crianças vão pensando sobre o que precisa melhorar naquele texto. À medida que eles vão pensando sobre, a professora vai ressignificando e vai reescrevendo essa carta agora com um novo olhar de revisão, feito pela turma. Então, os alunos revisores orais e o professor escriba dessa revisão, como foi antes. Os alunos produtores orais e o professor escriba
da produção. Esse trabalho que a professora realizou de escrita de carta, ele faz parte de um projeto que ela executou com o grupo. Então, ela escolheu essa tipologia, a carta, e ela foi repertoriando esses alunos ao longo do projeto sobre a escrita de cartas, as características de cartas, as formas de escrever cartas, fizeram várias leituras de carta. Então, os alunos, eles se apropriaram da característica desse tipo de texto, da forma de grafar, da forma comunicativa que esse texto tem para o nosso social e para o outro. E isso foi o que deu a ele respaldos para poder revisar de forma equilibrada, né, de forma coesa. Pensar sobre essa escrita de forma coesa. E isso é o que favorece tanto o ensino quanto a aprendizagem dos alunos aí nesse processo. Depois dessa aula, logo em seguida, vem uma outra aula na classe de educação infantil, que é com a professora Regina. Regina, ela traz a revisão do texto Curupira, que vocês têm no módulo. Vocês têm o passo a passo da versão original, a versão do aluno, que é essa versão que a professora corrige na sala. E tem lá os aspectos da revisão que foi feita desse texto, né? Os passos direitinho lá no módulo de vocês, na unidade passada. Então, nesse texto, né, a professora selecionou o texto produzido por um aluno de classe para possibilitar, juntamente com o grupo, uma revisão coletiva. Então, ela pega o texto de um aluno, coloca na lousa do jeito que o aluno produziu e faz um levantamento com essa turma para revisar esse texto desse colega. Nessa atividade, os alunos foram oportunizados a pensar sobre o quê? Né? Primeiro, pensar sobre os termos, né, sobre as palavras, o que o texto original traz de interessante que faltou naquela escrita, porque cada autor, ele tem a sua forma peculiar de produzir. E essa forma peculiar é o que engrandece o nosso vocabulário. Então, tem expressões usadas pelos autores nos textos originais que, quando a gente faz uma reescrita, se a gente não os coloca, não deixa o texto tão bacana como a versão original. Ele acaba entrando num desequilíbrio. Você traz a essência do texto, mas você não traz os aspectos importantes, né, de determinadas linguagens usadas pelo autor original do texto. Então, os alunos foram oportunizados a pensar sobre esses termos. Então, como eles garantiam o texto de memória, isso favorecia com que eles pensassem sobre. Nessa circunstância, eles ampliam o vocabulário, porque dominar essa terminologia, e eles fazem, por exemplo, lá tem uma comparação da palavra saiu correndo, mas no texto tem saiu em disparada. Então, saiu em disparada é o mesmo que sair correndo. Então, são palavras sinônimas. Mas será que se eu colocar saiu correndo e saiu em disparada causa o mesmo efeito para quem lê? Então, a discussão parte daí. E aí, uma aluna, que é Yara, ela coloca assim, não, lá no texto está dizendo isso. Saiu em disparada. Fica muito mais bonito. Pode apagar saiu correndo, porque significa a mesma coisa. Então, a criança não sabe ainda, gramaticamente falando, o que é sinônimo, mas ela entende que uma palavra substitui a outra e que, como as duas têm o mesmo significado, não precisa estar presente no mesmo texto. Então, isso é a criança ter o domínio da linguagem, uma perspectiva oral, reflexiva e escrita, mesmo sem ter consciência delas, né? Então, nessa perspectiva, a criança vai fazendo o reconhecimento da linguagem formal na escrita, possibilitando também ampliar o volume de escrita do colega, porque a escrita dele foi muito pequenininha, né? Você enxergava lá no texto dele o início, meio e fim, mas um volume de escrita pequeno. Então, a revisão coletiva provocou a turma deixar a produção dele mais elaborada, a produção mais auditível, né? Para quem vai ler aquele texto, deixou o texto mais bonito, como eles falam. Passando adiante, né, vem trazendo outras atividades, e aí eu coloquei aqui, né, que a revisão de texto coletiva possibilita cada aluna colocar em jogo o que sabe sobre a escrita. Isso é importante. Então, isso já contradiz o que eu perguntei no início, né, o que eu afirmei e fiz a pergunta. Será que está só na mão dos professores?
Não, está na mão dos dois. O professor com a ferramenta de intervenção e o aluno com a ferramenta dos seus conhecimentos prévios para colocar em jogo aquilo que eu sei e aquilo que eu preciso saber e aquilo que eu estou aprendendo. Depois tem a revisão de um texto na turma de segunda série. Né? A professora promove uma revisão em dupla. Esse texto ele foi produzido anteriormente. E a professora, ela elenca alguns pontos que as duplas precisam refletir. Então, lá tem o texto do aluno, ela coloca lá um post-it, fazendo algumas indagações. Tipo, tem uma discussão lá em torno de mãe e madrasta. Aí o aluno colocou a mãe de Branca de Neve. Aí a professora indagou, mas na história, a Branca de Neve, na história lida, a Branca de Neve tinha uma mãe, ou já começa com uma madrasta? Madrasta é a mesma coisa que mãe? Então faz ele pensar no sentido da palavra. Porque lá no texto não fala de mãe, o texto fala de madrasta. E mãe e madrasta é a mesma coisa? Então faz o grupo pensar, a dupla pensar sobre isso. E o que são essas indagações? Não é você colocar lá no post-itzinho, o seu texto não está legal, você precisa corrigir isso, não. O objetivo da gente favorecer uma correção é a gente dar pistas ao aluno a pensar sobre. Porque o que o aluno deixou de fazer é que ele não sabe. Então, por que eu tenho que pontuar que ele não sabe, sem dar ferramenta a ele para ele aprender? Então, sei lá, no início do texto, vamos supor que a criança não finalizou o texto dele. Aí você pode colocar lá, né? Vamos supor lá. Na história de Cinderela, o texto termina, né? Qual é o fechamento da história? O príncipe vai passando de casa em casa nos reinos para descobrir de quem é aquele pezinho daquele sapatinho de cristal. Não é isso? Para fechar a história, e encontra a Cinderela, se casa, são felizes para sempre. Ponto. Então, esse é o fechamento da história. Aí o aluno colocou lá, e o príncipe ficou pensando de quem seria aquela princesa. Acabou a história. Mas isso é o final da história? E aí você vai e questiona o aluno. Fiquei curioso. O príncipe ficou pensando quem seria a princesa que usou aquele sapatinho de cristal. Mas como será que o príncipe vai fazer para descobrir quem foi que usou aquele sapatinho no dia do baile no seu castelo? Então, quando você elenca essas perguntinhas, você está dando o norte, você está dando a ferramenta ao aluno a pensar adiante sobre o que ele pode produzir. Então, o sinalizador de post-it lá no texto dos meninos, e vocês vão ver, quem conseguiu assistir até essa parte, ou quem não assistiu ainda, que vai assistir, verifiquem lá, tem esse objetivo. Então, a PRO elenca pistas que vai favorecer as duplas a chegarem aonde eles precisam chegar para resolver os problemas que tem lá no texto. Então, por que o trabalho em dupla? Essa é uma revisão, né, em dupla. O trabalho em dupla favorece a análise dos dois conhecimentos. O que eu trago e o que o meu parceiro traz, são as minhas experiências. Então, pensar coletivo, pensar de dois, é melhor do que pensar de um. Né? A discussão de um com o outro é muito melhor. E nesse momento o professor ele vai passando pelas duplas de trabalho, fazendo as mediações que ele considera importante. Porque como ele já leu esse material com antecedência, ele sabe aonde ele quer e a dupla que ele precisa chegar. Né? Então, é importante o professor também conhecer a sua classe. Então, esse trabalho de análise do já escrito foi feito em dupla produtiva, um produzindo a sua revisão e o outro produzindo a escrita. Então, nesse agrupamento, ela agrupou de forma produtiva, enquanto um fazia a produção revisão oral, o outro fazia a produção escrita dessa revisão. Depois dessa atividade, tem a produção de um texto instrucional coletivamente, que a gente também pode fazer com nossa turma. Um texto que já foi lido para os alunos, seja ele instrucional ou qualquer outra tipologia, e a gente solicita agora produzir coletivamente com o grupo. Então, o grupo vai fazendo a produção desse texto, a PRO escriba lá no quadro. Precisamos se atentar também que a revisão de texto, ela acontece durante e após a produção. Mas, Carol, por que durante? Porque à medida que eu vou produzindo, eu preciso ir lendo para saber o que é que eu vou acrescentar.
Então, à medida que eu produzo e eu leio, eu já reviso para acrescentar a próxima parte. Aí eu finalizo o texto. Quando eu vou reler tudo de novo, eu sempre vou achar alguma coisa para melhorar. Então, por isso que a revisão de texto, ela se dá durante e depois da produção. Então, ela tem que ser relida no final, para ser revisada e sair uma versão final desse texto. Trazer o uso de várias tipologias textuais para produzir e revisar. Isso é muito importante. Isso a gente falou desde a aula passada. Eu, como professora, preciso oportunizar os meus alunos a terem contato com diversas tipologias e gêneros textuais. Não dá para ficar nos textos meramente escolarizados, porque senão eu não estou promovendo uma alfabetização letrada aos meus alunos. A alfabetização letrada, eu tenho que trazer o texto de uso social para dentro da minha sala de aula. Então, essa é a ferramenta de maior reflexão e maior interação que possibilita os alunos a produzirem e a revisarem bem os seus textos. Essa é a primeira parte do vídeo. Na segunda parte do vídeo, Thelma Vaz, como eu falei, vem fazendo uma discussão e reflexão com os professores do grupo referência, que são esses professores que a gente assiste às aulas. Então, os professores, eles foram solicitados em grupo a revisar alguns textos dos alunos. Eles fizeram esse trabalho em grupo. Então, Thelma dividiu o grupo todo em grupos menores e deu um texto para cada um. São 4 textos, se eu não me engano. Eles fazem a revisão do texto. Depois, Thelma vai para o quadro socializar essa revisão. Então, o que é que ela coloca, né? Ela coloca esses textos na lousa do mesmo jeito que o aluno produziu, só que ela sinaliza algumas palavras que ela considera palavras-chave, né, naquele texto. Palavra-chave no aspecto de refletir sobre elas, certo? E ela traz para o grupo de professores, quando os professores indagam por que algumas palavras ela colocou colorida, ela disse que elencou aquelas palavras de cores diferentes, porque ela denomina essas palavras que foram os pronomes, foram algumas interjeições, foram algumas preposições, algumas conjunções, que são palavras pequenas, que as crianças em processo inicial de alfabetização, elas descartam, porque para elas não tem sentido, mas à medida que eles vão se alfabetizando, se familiarizando com a leitura, com a escrita, com a produção, com a revisão, eles vão garantindo e tomando consciência de que essas palavras são importantes e elas precisam estar presentes no texto, porque senão ela desorganiza o texto. E ela denomina isso de organizador textual. E ela coloca, né, que esses organizadores textuais são elementos centrais da coesão. Eles estão relacionados à pontuação. Então, quando eu quero deixar um texto coerente, coeso, eu posso usar uma palavra como organizador textual, ou eu também posso usar um elemento da pontuação. Quantas vezes eu não tenho um repertório que eu repito, então, né, daí, né, a pouco vocabulário nos faz repetir elementos na escrita. E aí, quando vamos fazer a reflexão por meio da revisão, é que a gente vai tirando essas repetições e se substituindo por outros organizadores textuais ou por pontuação. Então, tanto a pontuação quanto essas palavrinhas que deixam os textos organizados e coesos, ela denomina isso de organizador textuais. Em outra perspectiva, a gente chamaria isso de conectivos. Então, a gente pode chamar isso também de conectivos. Thelma prefere chamar de organizador textual. É a mesma coisa. A importância do professor mediar os grupos durante a revisão também é muito importante. Não dá para a gente fazer um trabalho de produção e revisão de texto deixando os alunos à deriva. Senão a gente vai estar cometendo o mesmo erro, né, de dar o aluno para produzir algo sozinho, sem dar nenhum aspecto de mediação para eles. Então, deixa os alunos à deriva. A proposta não é essa. A proposta é que eles tenham problemas a resolver, soluções a tomar e intervenções que gerenciem o seu processo de aprender e de ensinar. Porque eles estão ali aprendendo com o colega e também estão ensinando. E o professor entra como ferramenta de intervenção. Então, para trabalhar com a produção e revisão textual, o professor precisa ter intimidade. Isso é muito importante. Né? Intimidade com a linguagem,
intimidade com o texto, intimidade com a leitura. Não dá para eu promover um trabalho de produzir, de revisar, se eu não domino leitura. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não sei? Como é que eu vou promover, incentivar aquilo que eu não tenho incentivo e aquilo que eu não faço? Ah, eu quero alunos leitores, mas eu não leio. Nem leio para mim, nem leio para eles. Ah, mas eu quero deixar os meus alunos escritores. Se eu não produzo? E para produzir eu preciso de leitura. Então, essa intimidade é importante. Precisa também ter um conhecimento mais específico sobre as questões da textualidade. E o que é textualidade? Né? Textualidade é um conjunto de características que fazem com que um texto seja considerado como tal, como ele é. E não amontoado de frases e de palavras. Então, a textualidade é a coesão, né? A organização de um texto que transmite uma mensagem real, consistente, não aleatória, solta, sem contexto. Então, é uma premissa adotada pelo interlocutor. Nessa instância, o termo não é ligado ao texto, mas nos agentes do processo comunicativo, né? O que imprime comunicar para. Baseado em seus prévios conhecimentos estruturais e funcionais do texto, né? Que são essas características, esses elementos importantes que definem um texto do outro, que permite, através da consideração de vários fatores, realizar a textualização de uma mensagem em determinada situação comunicativa. Então, a textualização já é o sentido real, né? A mensagem já descrita que eu quero passar para o outro. Então, a gente fecha aqui as reflexões em torno do vídeo. Quem assistiu, maravilha. Quem não assistiu, assistam. Querem perguntar alguma coisa? Nesse momento, alguma dúvida? Estou aqui para ouvir. Mas não precisam brigar, não. Tá? Vou fazer igual Anderson. Girlene, Valdirene, Selma, Tatiane. Querem falar alguma coisa? Tudo muda. O gato comeu a língua de tudo. Oi, Carol. Aí você dá risada, né? Fala agora aí, minha filha, vá. Só vou falar que eu vou assistir para na próxima aula estar mais bem por dentro, porque não me preparei para essa, viu? Mas na próxima eu vou me preparar melhor. E foi ótima a aula de hoje. Muito bem. Então, agora a gente vai para alguns links. Eu vou pedir que vocês peguem o módulo de vocês lá na página 37. Carol. Oi, Valdirene. Eu não estou conseguindo entrar nesses vídeos. Eu queria ver se tinha outra forma. Porque quando você manda lá no meu e-mail, aparece uma página pretinha e essa página eu não consigo abrir. Aí tem outra lá, abrir, mas não abre. Eu queria tentar outra forma, porque eu queria muito assistir, né? Porque senão Você pode entrar pelo YouTube direto. Isso, então me fala de que forma. Você só vai digitar o nome do vídeo e vai aparecer lá. Geralmente no YouTube, você vai assistir por partes, mas ele já vem segmentado, parte 1, 2 e 3. Aí à medida que vai pagando a parte 1, vai passando a 2 e vai passando a 3. Quando o vídeo é muito longo, porque o Anderson, quando postou lá no portal, ele já postou editado, né? Já o vídeo certinho. Mas no YouTube, às vezes, ele fragmenta. Às vezes, não são todos os vídeos, são vídeos mais longos. Vídeo de 38 minutos, não, você encontra... Esse mesmo tem 40 minutos e alguns segundos. Mas aí você coloca lá no YouTube, Vida do Profa, revisar para aprender a escrever. Pronto, aí você clica lá, vai aparecer lá, ou o vídeo inteiro, ou parte 1, vida tal, parte 1. Revisar para aprender a escrever, parte 2. Aí você clica no 1 e vai assistindo, certo? Pronto, então com certeza na próxima aula eu vou assistir. Pronto, lá no material do trabalho pessoal, já está lá informando qual é o vídeo da nossa próxima unidade. Pronto.
Viu? Porque todo o material do trabalho pessoal sempre vai ser referente à unidade que a gente vai ter aula. Então, a gente vai estudar os textos antes para a gente já chegar com os textos com conhecimento prévio para a gente promover uma discussão bacana. Porque até então a gente não está tendo discussão, só eu estou falando aqui. Eu estou meio perdida, porque eu não consegui, mas no próximo a gente vai falar. Graças a Deus. Vou assistir o vídeo. Pronto, nós temos aqui uma perguntinha no chat de uma colega. Posso trabalhar diferentes gêneros textuais na educação infantil ou só conto ou fábulas? Não, todos os diferentes gêneros. Todos. Gêneros textuais, eles estão a serviço, né? Porque dentro dos gêneros, a gente tem os tipos, tá? O gênero instrucional. Então, lá eu tenho o gênero narrativo, uma hipótese, eu tenho o gênero narrativo. Dentro do gênero narrativo, eu tenho os vários tipos. Conto, fábula, crônica. Eu tenho vários tipos dentro do gênero narrativo. Certo? Então, assim, na educação infantil, os alunos podem estar em contato constante com todos esses tipos e todos esses gêneros. Agora eu vou separar para os alunos de educação infantil aquilo que a linguagem é acessível para eles. Por que geralmente a gente trabalha com os contos de fada, com os contos clássicos, com contos modernos na educação infantil? Porque é o gênero narrativo mais palpável para a idade deles. Por exemplo, fábula. Fábula eu posso contar. Fábula para um aluno de G3, de G2, de G1, de berçário, sem problema algum. Porque traz animais, a história. Mas o que é que um aluno de educação infantil não vai compreender na fábula? A moral da história. Moral da história, eles não têm capacidade cognitiva ainda para compreender. Mas isso não me impede de fazer a leitura do texto, de forma alguma. É mais um repertório, sem problema algum. Viu? Então, eu posso trabalhar todas as tipologias. Receita, regra de jogo, bula de remédio, vários, os rótulos que são importantíssimos para os meninos menorzinhos. Tudo que tem maior função para eles social, né? Aquilo que eles têm mais contato, os rótulos de produtos de higiene, né? Os rótulos de embalagem de brinquedos que eles costumam brincar, marcas das roupinhas que eles usam. Então, tudo isso são leituras de imagem que a gente também pode promover para os alunos, em forma de lista, né? Trazer... São várias situações, né, de leitura e de produção, porque quando a criança faz a produção escrita, lá você traz uma listagem lá de rótulos. E você vai fazer depois a revisão dessa produção da listagem, você também está revisando o texto. A revisão de texto, ela não só passa pelos textos narrativos, não. A leitura, a produção de uma parlenda, a produção de uma receita, a produção de uma lista, tudo isso está relacionado à produção e revisão de texto. Tá? Isso é importante na educação infantil, porque são os textos que eles precisam ter o contato. Agora, de leitura, não, a gente pode ir repertoriando bastante. E sabendo que a forma como o aluno aprende um texto de memória não é a mesma forma que o aluno aprende um texto narrativo. Porque o texto de memória, a rima favorece muito a compreensão, o domínio da memória mais rápida. O texto narrativo, eles têm outros aparatos de reflexão. Porque aí eles precisam se preocupar com os elementos de coesão, de coerência, início, meio e fim. Por isso que os relatos são importantes, por isso que a criança narrar o que aconteceu no dia, o que aconteceu na atividade, o que aconteceu no final de semana, fazer uma narração de um caminho que ele pegou de um lugar para o outro. Tudo isso é importante, porque a gente favorece a produção do texto narrativo oral, o que vai dar substância para que a criança faça esse reconto dessas historinhas aí que a gente leva para a sala de aula. Tá? Consegui responder aí sua pergunta, Gilene? Já botou aqui, ok. Então, vamos lá para a página 187, pessoal. Vamos para a página 187, que eu elenquei 3 pontos que eu considerei importantes aí nesse texto.
né? Quem tiver com lápis, marca-texto, canetinha colorida aí, fique à vontade aí para marcar. Eu marquei aqui no meu. Ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Eu elenquei 3 pontos que eu considerei importantes sobre revisão de texto, que é um espaço privilegiado de articulação das práticas de leitura, produção escrita e reflexão sobre a língua, e mesmo de comparação entre linguagem oral e escrita. É o das atividades de revisão de texto. Chama-se revisão de texto, o conjunto de procedimentos, por meio dos quais um texto é trabalhado até o ponto em que se decide que está para o momento suficientemente bem escrito. Então, a gente não pode perder de vista que ensinar a revisar tem procedimentos. Procedimentos. Então, a minha didática requer ensinar esses procedimentos aos meus alunos. Aí, mais adiante, fecha aí esse parágrafo, o segundo parágrafo. Né? Durante a atividade de revisão, os alunos e o professor debruçam-se sobre o texto buscando melhorá-lo. Então, é um aparato só do professor ou só do aluno? Não. Dos dois. Os dois caminham juntos. Precisam aprender a detectar os pontos onde o que está dito não é o que se pretendia. Eu pensei numa coisa, mas a forma como eu escrevi não revelou aquilo que eu pensei. Então, eu preciso ressignificar para dar a quem está lendo o entendimento daquilo que eu queria escrever. Isto é, identificar os problemas do texto e aplicar os conhecimentos sobre a língua para resolvê-lo, acrescentando, retirando, deslocando ou transformando porções do texto, com o objetivo de torná-lo mais legível para o leitor. Que a gente não pode esquecer que eu escrevo para alguém ler. Texto produzido e revisado com função social tem esse objetivo. Eu produzo, eu reviso para alguém ler. Aí a gente finaliza esse parágrafo. No terceiro parágrafo, tem aí a revisão de texto como situação didática exige que o professor selecione em quais aspectos pretende que os alunos se concentrem de cada vez, pois não é possível tratar de todos ao mesmo tempo. Presta atenção que isso é muito importante. Revisar um texto, levantar esses procedimentos com os alunos, não significa que eu tenho que revisar tudo em uma aula, parecendo que o mundo vai acabar. Não. Aí, o que traz aqui? Ou bem se foca a atenção na coerência da apresentação do conteúdo, nos aspectos coesivos e pontuação ou na ortografia. E quando se toma apenas um desses aspectos para revisar, é possível o fim da tarefa. Sistematizar os resultados do trabalho coletivo é desenvolvê-lo organizadamente, lembra que é um procedimento, não é isso? Ao grupo de alunos. Para a educação infantil, isso aqui não valida tanto, porque a educação infantil a gente não está trabalhando com pontuação, a gente não está trabalhando com ortografia. Então, na verdade, na educação infantil, o que a gente mais revisa com eles são os aspectos coesivos, né? A coerência e a coesão são os aspectos que a gente discute com a educação infantil. Mas os elementos de pontuação, de gramática, de ortografia, não é a gramática não que está aí nessa coesão, mas a ortografia e pontuação, esse é um recurso que o professor que faz. Mas nas classes dos alunos já alfabetizados, então, você vai destinar uma aula de revisão para trabalhar coerência e coesão. Na próxima aula, você volta além do texto para revisar os aspectos da pontuação. Na próxima aula, você vai revisar os aspectos da ortografia. Quando a gente separa pontualmente o objetivo que eu quero atingir com aquela revisão, a gente consegue sistematizar melhor o conhecimento do aluno. Se eu vou fazer a revisão de tudo ao mesmo tempo, eu acabo não dando oportunidade ao aluno a pensar pontualmente em cada detalhe do texto. Porque eu aprendo a ortografia de um jeito, eu aprendo pontuação de outro jeito e a gramática de outra forma. Então, eu preciso sistematizar. Sistematizar é levar... O que é sistematizar? Né? O aluno colocar em jogo os seus conhecimentos prévios,
a gente circular a informação entre os alunos na turma, gerar uma nova aprendizagem, que já não é mais o do conhecimento prévio. Essa nova aprendizagem, a gente sociabilizar novamente com as outras aprendizagens que já foram garantidas com os outros colegas, e aí a gente começa o percurso de sistematização. Então, a sistematização se dá dessa forma. É quando eu sei falar sobre aquilo. Aí eu estou em processo de sistematização. Após a sistematização é que a gente vem com a exercitação, que é para ir sustentando na minha memória aprendida aquilo que foi sistematizado. Então, vamos agora lá para a página 197, que eu trago outro link aí importante. Carol. Oi, diga. As minhas páginas não estão batendo a numeração com a sua. Qual é essa página que você leu agora aí, que fala da revisão de textos? Ah, é o texto revisão. Qual foi a página, o número da página? 187. Ó. No meu tá 185, tá? Não tá batendo. Pronto. Então, se o seu tá 185, vai ser sempre 2 páginas antes. A minha é 197, a sua deve ser 195. Confere aí. Peraí. 195. É isso mesmo, Carol. 2 folhas antes, 195. Pronto. Carol, isso daí tá acontecendo, sabe por quê? A última reestruturação que a gente fez no módulo, agora quando eu reeditei, eu acho que enxugou 2 folhas no módulo. Entendeu? É porque o meu módulozinho é, ó... Da formata... É porque assim, agora, gente... 2016, já tem 4 anos. Vou lhe dar um novo. Muito bem. Essa nova formatação, eu reeditei todo. Ele foi todo reeditado, entendeu? Pronto, não, é isso mesmo. Não botou nada, mas que assim, a gente reorganizou o texto, coisa e tal. Então, assim, nessa reorganização vai diminuindo espaço, entendeu? Então, pode acontecer isso aí mesmo. Pronto. Mas é só a gente ir pelo título do texto, viu? Quando a página de vocês não baterem, vá pelo título do texto na unidade que vocês encontram. Tá certo? Mas já viu aí que o módulo de vocês está 2 páginas antes da minha. Então, o texto é uma estratégia para auxiliar a revisão de aspectos discursivos dos textos produzidos pelos alunos de Thelma Weiss. Eu elenquei o primeiro ponto que eu considerei muito importante nesse textão todo aí, né? Que é o segundo parágrafo. Em primeiro lugar, é preciso que o professor defina com clareza seus objetivos. Então, reforço o que eu disse lá anteriormente. O que estamos habituados a encontrar na escola é a de marcar no texto do aluno que o professor acha que está errado. Lembra que eu disse lá, discutindo o vídeo da professora? Que coloca lá o post-itzinho com links de possibilidades do que o aluno pode pensar sobre para dar continuidade ao texto dele. Então, a gente está habituado a dizer, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Então, não é dessa forma. A ideia é que, vendo seus erros corrigidos, o aluno não repita. Essa prática traz embutida 2 hipóteses. Então, por que eu sinalizei isso? Para que vocês não façam na sala de aula de vocês, pelo amor de Deus. A primeira é a de que um texto pode ser trabalhado apenas do ponto de vista de estar certo ou de estar errado. Porque pode valer para a ortografia, por exemplo, mas não funciona do ponto de vista discursivo. E a segunda tem a ver com a concepção de aprendizagem e o modelo de ensino, que para mim é o maior gancho aí, a forma como eu penso, né, a minha alfabetização. Segundo uma ótica empirista, basta o professor apontar os erros e mostrar a forma certa. Então, substituo o erro pelo acerto. Caberia o aluno a memorizar, isto é, fixar o certo, para não repetir o erro. Só que na perspectiva construtiva, reflexiva, crítica, que a gente está promovendo aos alunos, o professor ele dá caminhos, possibilidades, pistas, para o aluno reelaborar o seu percurso e chegar ao chamado acerto. Então, não é dizendo, meu filho, isso aqui está errado, corrija. Sim, mas eu vou corrigir como? Se eu fiz até aí, é porque eu só sei até aí. Mas daí eu vou para onde? Então, se eu, que sou experiente, o professor não dou a pista, ele vai buscar aonde essa pista? Ele vai buscar sozinho? Ele não dá conta de buscar sozinho. Então,
Se a gente continua com essa prática, a gente continua pensando de forma empirista, e não de forma mais construtiva, mais reflexiva, mais crítica. Então, o nosso objetivo precisa ser claro, e a nossa metodologia, ela precisa ser criteriosa, dentro de procedimentos didáticos que possibilite a reflexão da ação e reelaboração do pensamento, né, da construção feita anteriormente. Então, isso é o ponto que eu considerei mais importante aqui, para deixar claro que vocês não executarem nas classes de vocês. Vamos para frente. Aí a gente entra na nossa unidade de hoje. Revisar para aprender a escrever. Então, nós vamos lá para contribuições à prática pedagógica 9, página 210, então para vocês é 208. Para a gente concluir a nossa aula com alguns links desse texto que são bem interessantes, porque ele faz um fechamento aqui das reflexões. Todo mundo achou aí? Acharam, meninas? Como é o nome? Contribuição da prática pedagógica? Isso, 9. Pronto, ok. Pronto, Valdirene já citou, página 208, não é isso, Valdirene? Não, aqui tá diferente. Isso aí Tá aqui página sua aí, que a minha tá 210. A minha tá 208, Carol. 208, 2 páginas antes. Isso. Também 208. É contribuição à prática pedagógica, não é isso? Isso. Só que o meu não é o 9, o meu é o 8. Mas é o mesmo assunto. O meu também é o 8, Carol. Eu acho que de todo mundo deve ser 8. Pronto, deve ser isso mesmo. Vocês não acharam a 9? Não, a 9 aqui não. Peraí, deixa eu ler aqui. Os últimos encontros abordaram questões que até há poucos anos seriam... É isso mesmo. É isso mesmo? Então o meu está como 9. Então, vamos lá. A gente vai sair desse primeiro parágrafo grandão e vamos para o segundo parágrafo, tá certo? Escrever bem. Aí eu trouxe alguns links que eu considerei importante aí. Escrever bem, produzir textos não só corretos, mas também bem escritos. É resultado tanto da leitura de muitos e diferentes textos, como também da possibilidade de pensar sobre formas de redigir e sobre a adequação e a qualidade da linguagem utilizada para escrever. Nesse sentido, algumas das possibilidades para o trabalho pedagógico de produção e revisão de textos são as seguintes. Aí vem aí para os pontozinhos, né? Primeiro, criar situações didáticas em que a proposta é aprender a produzir e revisar textos em autênticas situações de comunicação, o que exige que se considere um interlocutor real. Interlocutor, eu estou comunicando algo real para vocês. Isso é interlocutor real. Organizar atividades que possam desafiar os alunos a revisar seus textos, mesmo ainda não sabendo ler e escrever convencionalmente. Para tanto, preciso contar com a ajuda e incentivo do seu professor. Propor situações de produção coletiva para que os alunos possam desenvolver ao mesmo tempo as tarefas de produzir o texto e de revisá-lo. Nesse momento, o papel do professor é o de escriba, para os alunos que não estão alfabetizados, ou se o meu objetivo é produzir um texto coletivo com a turma inteira. Permitindo que os alunos se dediquem a produzir oralmente, que é muito importante. E a gente acha que a produção ela só precisa ser escrita. Mas é na produção oral que a gente verifica vocabulário, que a gente verifica como é que os alunos estão organizando as locuções verbais, como é que esses conectivos ou esses organizadores textuais estão se dando na oralidade. Porque tem muito aluno que vai relatar algo e fica aí, né, daí.
Então, isso cansa quem escuta. Por isso que desenvolver e ampliar a oralidade é tão importante dentro da escola. E ela antecede a escrita. A gente precisa ter isso muito claro. Primeiro oral, exploração de oral, para fazendo relação com a escrita, para fazendo relação com a leitura. Mas a oralidade, ela não pode deixar de ser exercida na sala de aula, sendo que ela é a primeira instância, porque é da oralidade que a gente parte dos dois eixos, a leitura e a escrita. Então, nesse momento, o papel do professor de escriba é permitido que os alunos se dediquem a produzir oralmente, ditar e verificar a adequação do escrito do ponto de vista discursivo, sem ter de escrever em momento algum. Então, mesmo ele não escrevendo, ele dá conta de fazer essa produção. Agrupar criteriosamente os alunos e definir com clareza o papel de cada um, que é o chamado grupo produtivo. Produzir por nível de conhecimento. Nível de conhecimento não é nível de conhecimento nivelado, é nível de conhecimento aproximado. Porque nivelado, eu vou estar trabalhando com os iguais. E a proposta não é essa. Aprender com os iguais, eu preciso aprender com o tanto diferente. Um que está num patamar próximo ao meu. Então, eu posso estar silábico, mas com características diferentes. Eu posso estar pré-silábico com características diferentes. Eu posso estar alfabético com características diferentes. Se eu tiver no mesmo nível, com as mesmas características, eu estou nivelado. Ah, está alfabético, dominando aspectos da ortografia. Estou nivelado. Mas se eu domino aspectos da ortografia e o outro está recém-alfabético, eu estou no mesmo nível com características diferentes. Ou eu estou em níveis diferentes também. O alfabético com o silábico alfabético, o silábico alfabético com o silábico, com valor sonoro, o silábico com valor sonoro com o pré-silábico, o pré-silábico com o silábico sem valor sonoro. Então, isso é o que a gente chama de grupo produtivo, de dupla produtiva. Então, agrupar com critério, para cada um ter clareza dos seus papéis, o que cada um vai fazer, nas situações de produção, especialmente as reescritas, de modo que todos participem da atividade, porque a nossa intenção é essa. Senão eu vou tendenciosamente capacitando os sabidos e incapacitando aqueles que estão com necessidades do nosso olhar mais criterioso. Não é necessidade especial de ir lá para psicopedagogo, não. Mas de necessidade de intervenção. E às vezes a gente cai nessa infeliz situação de olhar sempre para os que se destacam e não olhar de forma criteriosa para os que não têm destaque, sendo que eles podem se destacar, basta a gente dar oportunidade. Então, o nosso objetivo como educador é oportunizar os nossos alunos, e às vezes a gente rompe esse critério, né, esse princípio, perdão, não é nem critério a palavra, é princípio mesmo. Lá na próxima página, desempenhar como professor o papel de modelo nas situações de revisão de texto, chamando atenção para determinados aspectos, colocando boas questões para serem analisadas, problematizando o que está ambíguo, confuso, sem sentido e repetitivo. Então, esse é o nosso objetivo, de estar mediando os grupos, as duplas, no individual, né, nesse processo de revisão. Oferecer ajuda aos alunos para que aprendam a pensar na organização dos textos, analisar as suas características e olhar a própria produção com olhos críticos. Porque a minha função é formar um leitor, um escritor crítico, não repetitivo, mecânico. Não é esse. Aí deixa lá para uma prática empirista. Nós somos professores construtivistas. Esses procedimentos são aprendidos progressivamente, progressivamente, por meio da participação em situações coletivas de revisão de texto e em pequenos grupos, quando estes são formados com o objetivo de favorecer o tipo de reflexão. O menos se torna mais. Então, não precisa também fazer um grupo de 5. Não vai gerar aprendizagem. Então, no máximo, um trio é o máximo, tá? É o que gera uma discussão bacana. Propõe incentivar o uso de rascunho e o procedimento de passar o texto a limpo. Isso é muito importante. Por isso, permite aprender o que se escreve, pode estar sempre, pois
pois isso permite aprender que o que se escreve pode sempre ser modificado e melhorado. Por que quando a gente vai prestar qualquer concurso, a gente tem uma folha de rascunho? Porque o rascunho possibilita as nossas ideias iniciais. Aí a gente rascunha, a gente vem lendo, e dentro das ideias iniciais, a gente vai puxando os ganchos das ideias que necessita constar ali. Então, o que é que eu não acrescentei? O que é que eu coloquei a mais? O que é que não está legal? E aí eu vou ressignificando o fruto do meu rascunho. Até quando eu faço a leitura final, fecho o meu texto e eu vou lá para a folha final, né, da redação. Então, o rascunho, os critérios de procedimento que corresponde àquilo que ele precisa falar. O texto ele pode ter 30 linhas e não está dizendo nada. E você pode ter um texto de 15 linhas, de 10 linhas, que está dizendo tudo. Então, o volume da escrita nem sempre representa a qualidade da escrita. Isso a gente precisa ter claro, que quantidade não é qualidade. Mas claro que o volume de escrita, ele é importante, porque isso significa que eu tenho articulações e argumentos suficientes para deixar uma história prazerosa de se escutar. A gente quer ouvir um texto que a gente se deleite ou um texto que mal começou, já terminou? Então, isso a gente também precisa discutir com o aluno. Trazer uma história curtinha e uma mesma história mais longa e perguntar qual foi que causou um efeito melhor para eles. A curtinha ou a longa? Com certeza eles vão dizer a longa, porque tem mais critérios, tem mais detalhes, e a riqueza de detalhe é o que prende o interlocutor ao ouvinte, o ouvinte ao interlocutor. Na próxima bolinha, apresentar aos alunos textos de outros autores para análise, pedindo que observe a forma como utilizar ou não recurso de substituição, de concordância, de pontuação, entre outros. Isso aqui é a gente revisar textos bem escritos. Tem um vídeo também que vocês podem assistir no YouTube ou lá no... Eu não sei se o Anderson fez a postagem desse aí, mas o nome do vídeo é revisando textos bem escritos. Podem anotar aí que está lá na unidade. E o revisando texto bem escrito. Esse vídeo traz um trabalho de professores revisando esses textos que vocês têm no módulo. Esse que eu li, de Clarice Lispector, é um dos revisados. E os professores vêm discutindo justamente essa forma de se comunicar e a diferença entre um autor e outro autor. E como esses elementos, como esse vocabulário rebuscado, deixa as histórias mais elegantes, mais audíveis. E isso vai ampliando o repertório. Então, quanto mais eu dou textos bons, bem escritos para os meus alunos lerem e pensar sobre, mais ampliação de vocabulário, né, de elementos que organizam os textos, né, os organizadores textuais, mais eu capacito os meus alunos quando eles vão pensar nas produções. E a última bolinha, laranjinha, é selecionar a cada atividade de revisão uma ou duas questões a serem tematizadas. Não tem sentido, não é produtivo e nem eficaz propor análise de todos os problemas do texto ao mesmo tempo, que foi o que eu fechei lá, né, na estante anteriormente. Só para torná-lo bem escrito e imediato. O objetivo é que os alunos desenvolvam a capacidade de revisar os próprios textos e não tornar perfeito um ou outro texto que seja objeto da revisão. Então, quando a gente pensar na revisão, vamos revisar por partes. Coerência, revisou. Pontuação, revisou. Ortografia, revisou. Faz uma leitura geral para ver se o texto está tudo ok e sair a versão final. Então, esses são os procedimentos didáticos, os critérios que a gente precisa tomar posse para que a gente possa ensinar os nossos alunos a produzir e a revisar de uma maneira mais eficaz, mais produtiva, mais construtiva e mais crítica. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Essas são as minhas contribuições para vocês.
E deixo agora o espaço para quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida, porque agora é o espaço do nosso chat. Nós temos 9 minutos para isto. Nossa aula está durando 1h30, né? Começamos às 5h30, né? 5h37, então vamos lá, a gente pode ir até às 19h07. A gente pode ir aí, né? Para fechar a nossa 1h30 de aula, que é o que está dando para a gente, graças a Deus, concluir. Então, perguntas, meninas, considerações, algo que chamou a atenção. O chat agora é com vocês, eu estou aqui só para ouvir e responder. Vou chamar, viu? Girlene, Maria Valdirene, Samara e Tatiane. Samara não, Selma. Não querem perguntar nada, não tem nenhuma dúvida, não querem falar nada, não é possível. Ô, Carol, pelo menos assim, da minha parte, a aula foi bem explicativa. E assim, a questão do vídeo, que eu tenho que assistir, né? Para poder complementar mais ainda o que você explicou hoje na aula. Por enquanto, não tenho nenhuma dúvida, né? Eu também achei a aula bem criativa hoje, né? Espero que a próxima a gente interaja mais. Até porque também tem a questão do vídeo, né? Porque a maioria, acho que quase todo mundo não assistiu o vídeo, né? Para poder a gente estar inteirando mais ainda aí na aula. Isso é a filha que apareceu aqui para ver a mãe dando aula. É isso mesmo, meninas. Assistir o vídeo é um grande ponto para vocês compreenderem como se dá isso na prática. Porque, assim, a gente não está numa aula física para fazer essa discussão tete a tete, corpo a corpo. Então, o nosso recurso é sempre estar em contato com o material da aula anteriormente, para que posterior a gente possa ir fazendo os links e sistematizando as nossas aprendizagens. Então, assistam mesmo os vídeos. Quem não assistiu de hoje, se organize para assistir antes do próximo, porque vocês vão ver que vão fazendo link com os outros, e assistir o vídeo possibilita vocês também a fazer levantamento de questões com antecedência. A gente promover uma interação melhor em grupo. Não dá para a professora ficar aqui só expondo a didática dela aqui, os pontos que ela considera importante do ponto de vista teórico, sem a participação de vocês. Estamos nesse momento numa sala de aula, agora virtual. Verdade. No mais, tudo tranquilo? Gostaram da aula? Sim. Oi, Carol. Oi. Então, a aula para mim foi excelente. O que mais chamou a atenção foi essa questão de revisar o texto por partes, né? Eu nunca tinha pensado nisso antes, muito interessante para mim. O hábito de revisar tudo, né? Isso, é verdade. E também, na última aula, eu não consegui assistir até o final, e aí perdi essa questão dos vídeos que era para assistir e tal, mas agora vou entrar e vou observar direitinho, vou me preparar para a próxima aula. E será quando, Carol? Nossa próxima aula é de hoje às 8. Que bom, vai ser sempre assim? A gente vai ficar toda semana. Como vocês já estão no finalzinho, então esse módulo são 6 unidades. Então, a gente tem o quê? 4 encontros. Ok. Viu? Então, meninas, eu também quero agradecer. Para mim está sendo uma oportunidade também muito bacana, diferente, mas a gente se reinventa como educador a todo momento. Então, é importante que vocês se reinventem também como, nesse momento, educador cursista, né? Educador-aluno, porque eu estou me reinventando como educadora professora. E estou trazendo elementos para minha atuação nesse momento com essa nova ferramenta, que é a internet,
tá me levantando outros critérios de estudar, de estabelecer registros, então isso também é importante. Estou colocando aqui a forma como eu estou fazendo, para que possa também ajudar vocês aí. Porque eu também estou nessa mesma correria que possivelmente vocês devam estar na casa de vocês, né? Com filha pequena em casa, o esposo trabalhando, porque o serviço dele é essencial, fazendo trabalho home office da escola, né? Fazendo trabalho com vocês. Ontem eu dei aula para a turma nova, hoje eu estou dando aula para vocês. Então, assim, a gente sabe que esse momento que a gente está é um momento difícil, né? A gente quer assistir alguma coisa, às vezes não dá tempo, porque a gente se programa, mas às vezes não dá, né? Mas, assim, a aula é um compromisso, né? Um compromisso firmado. Então, a gente precisa fazer esse compromisso do mesmo jeito que a gente estivesse saindo para ir para o Cefap. Então, eu vou lá, me arrumo, tomo meu banho, me arrumo bonitinha, venho ver vocês de batonzinho, que vocês merecem. É isso como se eu estivesse saindo para ir dar aula. E essa é a preparação, tá? Então, eu desejo a todas, que bom que estão gostando. As meninas que estavam a semana passada também falaram que foi boa a aula. Então, que bom que mesmo a gente tendo 1h30 apenas, né, metade da nossa aula presencial, a gente está usando, na verdade, as outras horas para esse trabalho aí pessoal de vocês. Então, a gente está no ensino bem híbrido, né? Uma parte virtual, outra parte conectada em casa. Então, que a gente continue, né, os próximos 4 encontros, mais interativos, que vocês tragam mais consistência aí no que vocês conseguiram linkar nos estudos, nos vídeos, nos textos, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Cheiro! Tá? Hoje, como não tem material em slide, por isso que eu pedi que vocês fossem marcando lá no textinho de vocês. Então, o critério de estudo hoje já ficou elencado lá no módulo. Então, nem sempre a gente vai precisar utilizar slide, mas quando precisar, sempre no final da aula, eu estou postando lá no Google Class. E quem tiver dificuldade de mexer no Google Class, entra em contato com o Anderson, que ele vai fazendo a orientação direitinho, que ele fez isso comigo, viu, gente? Meninas, boa noite e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, beijos. Beijos.